Bom dia, Bom dia. tudo bom? Tudo bom, Maria? Você tem Tudo alguma bem, dúvida você? sobre sua nota? Ah, não, acho que não. Consegui abrir o boletim. Ah, então tá. Rodrigo, bom dia. Dúvida sobre a nota? Bom dia, tudo certo? Vou pegar a listagem de vocês. Dúvida sobre a nota? Que hoje eu vou fazer revisão para quem ficou em recuperação. Bom dia, Thaís, Cauã. Deixa eu fazendo a chamada. Maria, número 15. Rodrigo, 24. Dúvida sobre a nota, Rodrigo? Tenho nenhuma dúvida não, professora. Cauã 10. Maria Clara. Bom dia, Bom professora. dia. Pedro. Thaís. Vinícius. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre nota? Vocês que estão entrando, porque hoje eu vou fazer recuperação. João Marcos. João Marcos, tá aí? Tá me ouvindo? Assim, professor. Oi, João. Olha, você não fez nenhuma das 3 avaliações, né? Não, Então, tive uns problemas aqui em casa. tudo bem. Sua média ficou 11. Então, você vai fazer Beleza, a recuperação, tá? tá tudo bem, de boa. Tá de boa, então? É, a Fazer o gente quê, tenta, né? né? É, Tá. Eu deixei as atividades abertas até durante o recesso, para dar tempo de todo mundo fazer. Mas agora elas já uhum, fecharam. tudo bem. Lucas. Vou dar mais um tempinho para esperar ver se vem mais algum aluno. Eu vou fazer o seguinte: hoje eu vou fazer a revisão do bimestre passado, para quem está em recuperação. Na próxima aula, a gente já dá continuidade à matéria. Na próxima aula, com o segundo ano, vocês, a turma de vocês, eu vou continuar ainda na apostila de trigonometria. É a terceira apostila do segundo bimestre. Terminar a apostila de trigonometria. Então, para a próxima aula, eu peço que vocês tenham em mãos a apostila para a gente dar continuidade, tá? Tá bom. Professora, bom dia. Bom dia. Essa Fala. aula é só para quem ficou de recuperação? A aula de hoje é para todo mundo, mas eu vou fazer a aula para a recuperação. É para Ah, todo tá, mundo. entendi. Mas eu vou fazer uma aula de exercício de revisão, mesmo porque vocês vieram do recesso, tá todo mundo com a cabeça esquecida.
Esqueceu tudo. Então, a gente vai revisar toda a matéria. Eu faria a mesma coisa se fosse numa aula presencial. A gente vai revisar a matéria e eu vou dar continuidade na matéria sexta-feira que vem, tá? Aí, sexta-feira, eu peço que vocês venham à aula com a apostila. Que eu vou dar Professora, continuidade. Oi, fala. antes de você continuar, você sabe, você tem o dia da sua prova de Dia recuperação? 14. Dia 14? É. A Tá. prova será pelo Google Classroom, será um Uhum. Google Forms. Aí a prova vão ter duas partes, uma parte de primeiro bimestre, uma parte do segundo bimestre. Deixa eu ver aqui, sua pontuação. No primeiro bimestre você ficou em recuperação. Fiquei. Ficou Tava também? sabendo disso. Então você vai Acho que ter eu que fiquei. fazer as duas. Qual o Aham. seu número? 9? Mas você ficou por pouquinho, hein? Você ficou com 53, mas ficou. A média é 6, né? Você ficou com 5,3. Aí você vai ter que fazer as duas partes, Tá, de tá boa. bom? Aí eu vou Sim, senhora. substituir a nota assim que eu tiver a sua... Substituir não, lançar a nota da recuperação, Aham, tá? tá. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, o Cauã. Cauã, você tá sem fone, né? Deixa eu ver aqui. Cauã. Cauã Gomes, né? Cauã, sua média foi 15,5. Você não ficou em recuperação, não. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Sim, professora. Então, vou botar aqui no modo de apresentação. O que vocês estão vendo na tela? Instituto Jesus Eucarístico, aula 5 do 8. Isso? Então, vamos começar. Isso. Obrigada. E que preguiça! Então, vamos começar. Então, a matéria do primeiro bimestre vai ser geometria espacial, relação de Euler, prisma, cubo, paralelepípedo, cilindro, pirâmide. A revisão do primeiro bimestre, ela foi feita na aula do dia 24, foi a última aula antes do recesso. Ela está disponível na plataforma. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a matéria do primeiro bimestre, pode postar a dúvida que eu retiro a dúvida lá na plataforma, tá? E a matéria do segundo bimestre vai ser a parte de trigonometria, ciclo trigonométrico, arcos côngruos, ciclo trigonométrico, arcos notáveis, seno, cosseno e tangente no ciclo, relação fundamental, relação inversa e função seno e cosseno. Então, eu vou começar aqui primeiro exercício de revisão. O que eu vou fazer? Eu vou resolver com vocês os exercícios aqui. Essa aula está sendo gravada. Depois eu vou disponibilizar essa aula lá na plataforma. Caso tenha alguma dúvida ainda sobre os exercícios, vocês podem me chamar aqui durante a aula ou colocar a sua dúvida no mural, tá? Então, vamos ver o primeiro exercício. Em qual quadrante está localizado o ângulo de 240 graus? E quais os sinais do seno, cosseno e tangente desse ângulo? Então, vamos visualizar aqui o ângulo. O ângulo de 240 graus, ele é maior do que 180, o 180 está aqui, e ele é menor do que 270. Então, 240 está localizado no terceiro quadrante. Então, ele é um ângulo do terceiro quadrante, então o seu seno é negativo, o seu cosseno também é negativo, e a sua tangente, que é seno sobre cosseno, é positivo, que é menos com menos dá mais. Como é que eu vou saber o valor do seno
e o valor do cosseno, o ângulo. Vamos olhar aqui. O seno, nós vemos no eixo Y. Então, o seno de um ângulo do terceiro quadrante, ó, tá aqui, abaixo do eixo Y. Então, ele é negativo. E o cosseno? O cosseno eu vejo no eixo X. Se eu vejo aqui no eixo X e ele está para esse lado do eixo X, então ele é negativo. Então, ó, o cosseno é negativo, o seno é negativo. A tangente, como é seno sobre cosseno, é menos dividido por menos, que vai dar mais. Então, é assim que a gente verifica o sinal das funções seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Vamos fazer outro. Vou passar. Em que quadrante está localizado o ângulo de 345 graus e qual o sinal do seno, cosseno e tangente desse ângulo? Então, ó, 345. 345, ele é maior que 270 e menor do que 360. Então, ele é um ângulo do quarto quadrante. Ele é um ângulo do quarto quadrante. Então, como é que é o seno e o cosseno? Vamos ver aqui, ó. Ó, o seu cosseno, nós vamos ver no eixo X. Então, o cosseno é positivo. E o seno? O seno no eixo Y. Então, o seno é negativo. E a tangente? A tangente é seno sobre cosseno. Então, menos dividido por mais, menos. Então, é assim que nós vamos verificar o sinal das funções seno, cosseno e tangente. Passar para o próximo. Qual a medida do arco côngruo a 380 graus? A 780 graus. Como é que eu faço? Eu vou fazer 780 dividido por 360. Isso que está dizendo aí, ó. Vou dividir os arcos. O resultado dessa divisão dá 2 e sobra 60. Então, significa que eu dou 2 voltas no ciclo e ando mais 60 graus. Então, eu dou 2 voltas, 360, depois mais 360, que dá 720, depois ando mais 60, que aí dá 780. Ou seja, o arco, o ângulo de 780, ele é um ângulo do primeiro quadrante. E ele é côngruo a 60. Por quê? Porque ele tem o mesmo início e tem o mesmo fim. A única coisa que diferencia esses dois arcos são o número de voltas que se dá no ciclo. Então, o ângulo de 780 são 2 voltas e mais 60. Então, eu posso dizer que 780 é 2 vezes 360 mais 60. Então, ele é côngruo ao ângulo de 60 graus. Vou passar. Obtenha a medida do seno e cosseno de 210. Então, 210 é este ângulo. É um ângulo do terceiro quadrante. Eu quero saber o valor do seu seno e do seu cosseno.
Para isso, eu tenho que comparar o 210 com algum dos ângulos notáveis, com 30, com 45 ou com 60. Qual dos ângulos notáveis que eu vou comparar? Aí eu vou perceber. 210 é 180 mais 30. Então, se eu for fazer a redução ao primeiro quadrante, eu vou comparar esse arco 210 ao ângulo de 30 graus. Por quê? Porque ele é 180 mais 30, ele não é 180 mais 45, ele não é 180 mais 60, ele é 180 mais 30. E aí eu vou verificar os sinais. O sinal aqui, ó, no terceiro quadrante do seno é negativo. E o sinal do cosseno também é negativo. Então, ele vai ter o mesmo valor numérico do seno e do cosseno de 30, só que o sinal eu vou mudar. O sinal será negativo, porque ele é um ângulo do terceiro quadrante. Então, aqui é o meu ângulo de 30 graus. O seno de 30 é 1/2. O de 210 vai ser menos 1/2, porque ele é um ângulo do terceiro quadrante. O cosseno de 210 vai ter o mesmo valor numérico do ângulo do cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Só que o sinal vai ser negativo. Por quê? Porque ele é um ângulo do terceiro quadrante. E eu vejo aqui, ó, no ciclo trigonométrico, que no terceiro quadrante o seno é negativo e o cosseno também é negativo. Vou dar continuidade. Alguma dúvida aqui? Agora é para a gente usar a relação fundamental. Sendo cosseno de x igual a 1/4, com x sendo um ângulo entre 0 e π sobre 2, se aqui, ó, aqui é o 0, aqui é π sobre 2, aqui π, e aqui 2π sobre 3, 2π. Não, é 3π sobre 2, espera aí. Bom, tenho aqui o meu ciclo trigonométrico. Então, 0 e π sobre 2. Então, ele é um ângulo aqui, ó, do primeiro quadrante. Então, o seu seno e o seu cosseno vão ser positivos. Ele pede calcule o valor do seno. Então, eu vou usar a minha relação fundamental. Seno de x mais cosseno, seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado igual a 1. Então, eu vou calcular. No lugar do cosseno, eu vou colocar 1 sobre 4. Cosseno ao quadrado é 1/4 ao quadrado, 1 sobre 16. Então, o valor do seno vai ficar 1 menos 1 sobre 16. Aqui, eu vou tirar o MMC. Vai ficar 16 menos 1, 15 sobre 16. Então, o valor do seno é a raiz de 15 sobre 16. Raiz de 15 é uma raiz inexata, então ela fica dentro da raiz. Já a raiz de 16 eu posso calcular, dá 4. Como esse ângulo é um ângulo do primeiro quadrante, eu posso deixar aqui o sinal como sendo positivo. Então, o seno deste ângulo, que tem como cosseno 1/4, é raiz de 15 sobre 4. Então, toda vez que eu tiver um problema e eu precisar usar a relação fundamental, eu tenho que depois verificar no ciclo trigonométrico o sinal, porque a raiz, ela me dá um resultado tanto positivo quanto negativo, né?
Por exemplo, a raiz de 16 é mais 4 e menos 4. Mas qual será a resposta correta? Eu tenho que verificar no ciclo trigonométrico o sinal do seno e do cosseno. Vou fazer mais um exercício desse. Determine o valor da tangente sabendo que cosseno é 4/5. Cosseno do ângulo é 4/5. E o ângulo se encontra no primeiro quadrante. Então, novamente, o ângulo aqui, ó. No primeiro quadrante, o seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente também é positivo. Então, quando eu for calcular, eu vou pegar o resultado do valor positivo. Então, no lugar de cosseno, eu vou colocar 4/5. 4/5 ao quadrado dá 16 sobre 25 avos. Passando esse valor para o segundo membro, eu vou ficar com menos 16 sobre 25. Então, o seno do ângulo é igual a 1 menos 16 sobre 25. Aqui eu vou calcular, vou tirar o MMC. O MMC é 25. Vai ficar 25 menos 16 sobre 25. Que vai ficar 9 sobre 25. Então, o seno ao quadrado do ângulo é 9 sobre 25 avos. Então, o seno do ângulo é a raiz de 9. Seno do ângulo é a raiz de 9 sobre 25. A raiz de 9 sobre 25 é 3/5. Nesse caso aqui, os dois, né, tanto o numerador quanto o denominador, tiveram as raízes exatas. E por que eu tenho um sinal aqui de mais? Porque eu tenho o ângulo do primeiro quadrante. Então, eu tenho cosseno, tenho seno. Como é que eu vou descobrir a tangente? Tangente é seno sobre cosseno. O seno eu acabei de calcular, 3/5. Cosseno, 4/5. Como é que eu faço divisão de fração? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aí eu cancelo o 5 com o 5, 4, dá 3/4. Então, a tangente é 3/4. Nesse caso, nesse problema, eu usei duas identidades, né? Usei a primeira relação fundamental aqui, ó. E depois eu usei uma das identidades. Vou voltar aqui no slide anterior. Ó, importante saber o sinal do seno e do cosseno nos quadrantes e saber todas as relações, tanto a relação fundamental quanto as outras relações inversas. Mais um exercício. Determine o valor de seno de 105. Aqui eu vou usar a fórmula da adição de arcos, né? Seno de A mais B é seno de X mais Y, ou na fórmula que está no livro, é seno de A mais B. Mas essa daqui é a fórmula da adição de arcos. Então, seno de X mais Y é seno de X vezes cosseno de Y mais seno de Y vezes cosseno de X. O 105 eu posso escrever como sendo 45 mais 60. Por quê? Porque eu sei o seno e o cosseno de 45 e de 60. Então, o ângulo dado aqui tem que ser escrito da forma da soma ou da subtração de ângulos que a gente já conhece, que são os ângulos notáveis, o 30, o 45 e o 60. Então, 105 é 45 mais 60. Então, para calcular o seno de 105, eu vou usar o seno e o cosseno desses ângulos que eu conheço. Então, seno de 45 mais 60 é seno de 45 vezes cosseno de 60
mais seno de 60 vezes o cosseno de 45. Então, o seno de 45, quanto é? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1/2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí eu vou agora resolver essa operação. Primeiro eu faço a multiplicação e depois eu faço a soma. Deixa eu apagar ali. Raiz de 2 vezes 1. Raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes a raiz de 6. Raiz de 3 vezes a raiz de 2. Raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Eu posso deixar isso escrito dessa forma ou colocar sobre o mesmo denominador. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Pode ser assim ou assim. Seno de 105. Tá? Posso somar esses dois? Ficar a raiz de 8? Não, eu não posso somar. Eu posso multiplicar, né? Radiciação. Quando a gente trabalha com raiz, a gente pode multiplicar, mas somar não pode. Vou passar para mais um exercício. Outro exercício. Dada a função 3 vezes seno de x, determine o período e o conjunto imagem dessa função. Bom, o período é dado pela forma P igual a 2π sobre C. Nesse caso aqui, o C é 1, por quê? C é o valor que a gente multiplica aqui na frente do x. Como não tem nenhum valor aqui, então C é 1. Então, o período vai ser 2π sobre 1, ou seja, 2π. Então, nesse caso, o período dessa função vai ser 2π. Ou seja, no nosso gráfico, de 2π em 2π, o gráfico vai se repetir. E a imagem? A imagem tanto do seno quanto do cosseno varia entre -1 e 1. Nesse caso aqui, eu estou multiplicando por 3 aqui na frente. Então, se o seno comum varia entre -1 e 1, e aqui nesta nova função eu estou multiplicando por 3, eu vou multiplicar por 3 aqui também. Então, vai variar entre -3 e 3. É sempre assim que eu vou fazer. Vou observar a função atual e vou comparar com a função seno e cosseno anterior. A seno e cosseno varia entre -1 e 1. Então, a 3 vezes o seno de x vai variar entre -3 e 3, porque basta eu multiplicar aqui por 3. Tá bom? Vou agora não compartilhar mais a tela. Ficou alguma dúvida? Vou fazer a chamada de novo, tá?